Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Palavras Ema. Hoje chegamos ao dia 206 da nossa caminhada. E se ontem aprendemos uma verdade muito importante, que foi tudo ao nosso redor pode mudar e Deus não muda, terminamos lembrando que nossa esperança está apoiada no caráter do Pai, no caráter de Deus. Essa foi a mensagem que levamos conosco. O caráter de Deus permanece, sim, sempre. Mas hoje vamos dar um passo adiante. Se Deus permanece, se Sua palavra permanece, como devemos responder quando Deus fala conosco? Principalmente quando aquilo que Ele diz não é exatamente aquilo que gostaríamos de ouvir. E é sobre isso que vamos começar nesta manhã. Nosso tema é obediência total. Hoje nós estamos no dia 206 da nossa caminhada. E o capítulo, ou os capítulos que têm a base bíblica, é Jeremias 34 a 36. Só um minutinho aqui, por favor. Bom, então vamos começar, como nós começamos toda manhã, agradecendo ao Pai mais uma vez essa oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui junto. Como é bom termos essa oportunidade logo ao amanhecer. Com certeza, nosso dia se torna muito mais organizado, apesar dos desafios. Então vamos lá. Aqueles que puderem fechar os olhos. Pai amado, grandioso, bondoso, toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pelo despertar. Obrigado por essa possibilidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra. Dá-nos um coração obediente. Fala conosco. Tente fazer a oração, Pai, que todos nós gostaríamos de ter, que é a oração de estar sempre junto com o Senhor. Sim, porque toda vez que nós fazemos oração é para que possamos colocar o nosso coração próximo do Senhor e, consequentemente, as nossas direções são recebidas com mais clareza e, consequentemente, nós podemos sim obedecer. Sim, porque obedecer é o tema de hoje. E, Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Reconhecemos que nem sempre é fácil obedecer. Muitas vezes queremos ouvir apenas aquilo que combina com os nossos desejos. Por isso, dá-nos nessa manhã um coração humilde, um coração disposto e disponível a não apenas ouvir a tua palavra, mas também obedecê-la. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Realmente tem situações que, quando nós lemos na Bíblia, quando nós recebemos essa direção, ela aparentemente, quando a gente fala aparentemente, porque a nossa natureza humana que é sempre aquilo que, no nosso entender, é o melhor para nós. Mas algumas vezes o melhor para nós é diferente daquilo que Deus quer para a nossa vida. E aí existe esse confronto, ou esse afronto, no sentido de não obedecer a palavra, não obedecer o Pai. Por isso que depois da oração de abertura, nós vamos agora fazer nosso contexto devocional, onde nós vamos falar o que Jeremias 34 a 36 nos mostra. Porque esse capítulo vai nos colocar diante de uma pergunta muito prática: como reagimos quando Deus fala conosco? Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos olhar, porque obediência parcial não é obediência completa. Algumas vezes nós desejamos fazer algo, começamos a obedecer, mas depois desviamos e desistimos novamente. Ou seja, não basta começar obedecendo e depois abandonar aquilo que Deus nos pediu. Por isso que fidelidade precisa ser consistente, sim. Até nós vamos fazer um comentário sobre os recabitas, que era um povo naquele período. Eles permaneceram fiéis às orientações recebidas de seus antepassados. E essa fidelidade é colocada em contraste com o povo de Judá, que não obedecia à voz do próprio Deus.
Então, qual é a nossa reação à palavra? Revela nosso coração. Então, a nossa reação à palavra revela nosso coração. E dentro dessa linha, nós vimos a reação do rei Joaquim. O rei Joaquim, quando ouviu a palavra de Deus, em vez de recebê-la, ele cortou o rolo e o lançou ao fogo. Mas destruir o rolo não diz que destrói a palavra. De forma alguma destrói a palavra. Por isso, o devocional termina dizendo que a palavra de Deus permanece e ela prevalece. E agora vamos fazer apontar as quatro verdades do dia, dos três capítulos que nós vamos ler. E a primeira verdade começa com obediência parcial continua sendo desobediência. Pessoal, não basta apenas obedecer, porque não, perdão, não basta obedecer quando é fácil ou enquanto é fácil. A verdadeira obediência também aparece quando continuar obedecendo exige renúncia. A segunda verdade que nós vamos colocar aqui é: fidelidade verdadeira precisa ser consistente. Os recabitas nos mostram exatamente isso. Eles permaneceram fiéis ao que havia recebido. Já a terceira verdade é: minha reação à palavra revela a condição do meu coração. Quando a palavra me confronta, o que eu faço? Recebo ou rejeito? Ou tento adaptar aquilo que Deus disse àquilo que eu gostaria que ele tivesse dito? E por último, a quarta verdade, a palavra de Deus permanece e prevalece. Isso realmente vai ser muito forte ao longo do devocional, porque Joaquim conseguiu queimar o rolo onde estava a palavra, mas não conseguiu destruir a palavra de Deus. Vamos começar pela primeira verdade. A obediência não pode ser apenas parcial. Então, vamos fazer a leitura, e essa leitura vai nos trazer para uma pergunta: o que Deus está me ensinando? Então vamos lá. Deus havia instruído o povo a libertar os escravos hebreus, e eles obedeceram por um tempo. Pouco depois, voltaram atrás e os tornaram a escravizar. Quantas vezes começamos bem, mas voltamos atrás quando a obediência se torna desconfortável? Obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. Deus deseja coração inteiramente rendidos, não apenas atitudes momentâneas. Esse ponto é muito usual da nossa parte como ser humano. Por isso que colocamos aqui, obediência parcial continua sendo desobediência. Usual mesmo, porque nós, seres humanos, nós normalmente começamos com uma vontade, com a força, várias coisas. E à medida que os dias vão passando, nós vamos começando a esfriar. Então, aqui, nesse primeiro bloco, nós encontramos que o povo recebeu uma orientação. Sim, uma verdade que pode nos incomodar um pouco é exatamente isso. O povo havia recebido uma orientação e inicialmente obedeceu. O problema é que depois voltou atrás. E obedeceu por algum tempo. Isso nos ensina que a obediência não é apenas começar fazendo aquilo que Deus deseja, é também permanecer obedecendo. E vamos trazer isso para a nossa vida. É possível obedecer a Deus em algumas áreas e manter outras áreas sob o nosso próprio controle. É possível dizer: Senhor, nesta parte eu obedeço, mas naquela outra deixa comigo. Por isso, quando nós olhamos que Deus deseja corações inteiramente rendidos, sim, Deus não procura apenas alguns momentos de obediência. Ele deseja exatamente isso, que nosso coração esteja rendido à palavra, à direção que ele tem nos dado todos os dias. Por isso, guarde sempre essa frase, que nós possamos guardar esta frase. Obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. E essa verdade nos leva ao primeiro confronto desta manhã. Vamos lá, o primeiro confronto é o que Deus quer mudar em mim. Vamos começar falando sobre as atitudes. Como é que estão nossas atitudes? Nós estamos obedecendo ao Pai
ou estamos obedecendo parcial? Então, vamos lá. Atitude errada. Obedecer enquanto é conveniente e voltar atrás quando a obediência começa a me custar alguma coisa. Aqui está realmente o grande perigo do dia, é a obediência parcial. A gente pode ter um entendimento de que enquanto obedecer não mexe muito conosco, seguimos. Mas quando exige mudança, renúncia ou abandono de alguma verdade, ou de alguma vontade, é melhor colocar, de alguma vontade nossa, começamos a negociar. Por isso que nós temos que ter uma atitude certa. E a atitude certa é permanecer obediente, mesmo quando fazer a vontade de Deus exige renúncia. Por isso que eu falo que começar é sempre fácil. Agora, permanecer é dificultoso. Mas exatamente por ser dificultoso, Deus sempre tem comentado para a gente que a caminhada nossa não é uma caminhada, vamos dizer, só de frente livre. Sempre vai haver alguma coisa que nós temos que ultrapassar, superar. Por isso que é importante olhar o exemplo do dia a dia. Sei que preciso mudar determinada atitude. Começa a mudar, mas quando isso se torna difícil, penso, não precisava ser tão radical assim. Esse é o ponto. Talvez eu saiba exatamente o que preciso mudar. Talvez você saiba exatamente o que você precisa mudar. Podemos começar bem, mas depois pensamos exatamente dessa forma. Será que preciso de tudo isso? E pouco a pouco começo a adaptar a palavra à minha vontade. Então vamos mudar. Nós temos que declarar: Senhor, não quero obedecer apenas naquilo que é confortável para mim. Quando nós fazemos essa declaração, olha como essa pergunta tem a resposta simples para nós. Existe alguma área em que estou obedecendo a Deus apenas onde me convém? É um momento de refletir. E essa reflexão vai agora nos levar para o segundo bloco. E o segundo bloco, nós vamos saber o que Deus está nos ensinando. E fidelidade verdadeira precisa ser consistente. Sim, consistente. Então vamos lá. Isso é em Jeremias 35, ele nos apresentou os recabitas. E o texto chama a nossa atenção para uma característica dele. Os recabitas receberam uma orientação de seus antepassados. Nesse caso, essa orientação atravessou gerações. Eles haviam recebido a orientação de seus antepassados e permaneceram fiéis a essa orientação ao longo das gerações. Enquanto Judá, né, Deus havia feito uma direção para Judá, e o que acontece? Judá não a obedecia. Diferente dos recabitas que permaneceram fiéis ao que havia recebido, Deus tentou, de certa forma, mostrar ou confrontar contra a fidelidade de Judá. Deus usa exatamente esse exemplo para mostrar aonde nós temos esse contraste. Se os recabitas conseguiam permanecer fiéis àquilo que havia recebido de seus antepassados, por que Judá não permanecia fiel à voz do próprio Deus? Pessoal, isso é importante fazer essa menção, porque isso tem que ser aplicado para nós. Não basta nós perguntarmos, eu comecei obedecendo. Precisamos também perguntar, eu continuo obedecendo? Porque muitas vezes obedecer tradição humana é mais simples e mais consistente do que obedecer a palavra do Pai. Isso já aconteceu bastante comigo. Tem algumas tradições humanas que era comum eu estar sempre cumprindo, mas obedecer ao Pai. Então, por isso que é importante fazer essa transição, porque isso vai nos levar a olhar para a consistência da nossa própria caminhada. Então, vamos lá. Mas antes disso, só para guardar essa frase que é importante: fidelidade não é apenas começar bem, é permanecer. Então, vamos lá. O confronto começa o que Deus quer mudar em nós. Então, vamos lá. Primeiro, a nossa postura. Eu classifiquei como postura errada aqui, ser fiel apenas quando eu estou motivado ou quando as circunstâncias são favoráveis. E aqui eu vou colocar uma grande diferença que existe entre entusiasmo e fidelidade. Entusiasmo pode ser muito forte hoje,
desaparecer amanhã. Fidelidade é o contrário. Fidelidade sempre, sempre, sempre permanece. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não estou sentindo a mesma emoção. Por isso que é a postura certa. Desenvolver uma fidelidade que permanece mesmo quando ninguém está vendo. E vou trazer um exemplo que dá uma clareza maior. Em alguns períodos, eu oro, leio a palavra e busco a Deus com intensidade. Depois, quando a rotina aperta, tudo isso vai perdendo espaço. Isso aparece de maneira muito simples na nossa vida espiritual. Existem períodos em que oramos muito, lemos a palavra, buscamos a Deus, depois vem a rotina. E aquilo que era prioridade começa a perder espaço. Então, nós temos que declarar, que essa declaração vai de encontro àquilo que Deus quer de nós. É fazer uma avaliação sincera. Senhor, quero que minha fidelidade seja constante e não apenas resultado do meu entusiasmo. Pessoal, quando isso é colocado, olha a pergunta que eu estou trazendo. A minha vida com Deus é marcada por constância ou apenas por momentos? Mas existe outra coisa que revela muito sobre a nossa vida com Deus. A maneira como reagimos quando a Sua palavra nos confronta. Então vamos lá. Vamos agora para o terceiro bloco, que o que é que Deus está me ensinando, e principalmente a minha reação à palavra revela meu coração. Então vamos olhar. O capítulo 36 revela quando o coração humano pode estar fechado contra a palavra de Deus. Quando o rei Joaquim ouve a palavra que foi escrita, em vez de arrepender-se ou ponderar, olha só, a palavra, deixa eu só fazer um comentário aqui. Muitas vezes a palavra ela é tão intensa que nos é, seguir em frente sem atenção. E agora estou olhando, né, analisando que nós não fizemos a leitura do bloco 2, certo? Então vou olhar aqui, porque o bloco 2 apesar da gente já ter feito um comentário, mas deixa eu só passar para vocês aqui, que é extremamente importante, porque isso está no capítulo 35. Então, no bloco 2 fala o seguinte: Deus envia Jeremias aos Recabitas, um povo que, por respeito à ordem de seus antepassados, não bebia vinho há gerações. A sua obediência fiel se tornou um contraste com a desobediência de Judá à voz do próprio Deus. O exemplo dos Recabitas nos desafia ainda hoje. Será que a nossa vida é marcada por uma fidelidade consistente? A obediência deles, em meio a um mundo em decadência, mostra que a nossa fidelidade a Deus, mesmo que pareça pequena ou insignificante, tem um valor imenso aos seus olhos. Portanto, qual é a sua prioridade? As tradições humanas ou a obediência à voz de Deus? A obediência verdadeira não é apenas uma prática exterior, mas uma expressão de amor à reverência de Deus. Esse segundo bloco ficou tão marcante na minha leitura que você viu que eu passei direto, porque o que me marcou principalmente foi exatamente esse exemplo que eu dei para vocês, que era muito mais simples e eu fazia isso com habitualidade de ser constante ou ser fiel às tradições humanas. E nós temos N tradições humanas. Mas quando a gente se depara com a direção do Pai, a gente pode até começar com entusiasmo. Mas se a gente não entender a questão da rotina, a gente vai colocando aquilo que é prioritário em segundo plano. Por isso que eu falei, não, tenho que fazer essa leitura do segundo bloco, pessoal. Agora sim, indo para o terceiro bloco, que fala da minha reação à palavra revela meu coração. Então vamos lá, isso está no capítulo 36. O capítulo 36 revela o quanto o coração humano pode estar fechado para a palavra de Deus. Quando o rei Joaquim ouve a palavra que foi escrita, em vez de arrepender-se ou ponderar, reage com desprezo total. Ele pega uma faca, corta o rolo e o lança ao fogo, numa tentativa de calar a voz de Deus. Mas a palavra não pode ser destruída pelo fogo ou pela teimosia humana.
E- Então, agora que nós chegamos a Jeremias 36, encontramos essa cena muito forte. O rei Jeoaquim ouve a palavra de Deus, portanto, o problema não era a falta de oportunidade para ouvir. Jeoaquim ouvia a palavra. O problema aparece quando aquilo que ele ouve o confronta e, em vez de parar, refletir e se arrepender, ele rejeita a mensagem. Rejeita a mensagem. E isso pode estar acontecendo conosco. Por isso que o texto diz que ele pega uma faca, corta o rolo e joga os pedaços no fogo. É uma imagem muito forte, imaginar o rei fazendo dessa forma. Mas existe uma pergunta para nós, sim. O que faço com a palavra quando ela diz aquilo que eu não queria ouvir? Em vez de recebê-la, nós rejeitamos. Por isso que eu vou trazer aqui que, da mesma forma que o rei Jeoaquim cortou o rolo e lançou os pedaços ao fogo, isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, porque podemos sim escutar uma mensagem, podemos escutar a palavra, ler um texto bíblico, participar de um devocional e ainda assim resistir ao que Deus está nos mostrando. Por isso, falo que ouvir a palavra não é o mesmo que receber a palavra. Esse é o ponto. Repetindo, ouvir a palavra não é o mesmo que receber a palavra. O rei Joaquim ouvia a palavra. Isso vai nos levar a um confronto muito pessoal. Então vamos lá. Primeiro, é claro, repetindo essa frase, ouvir a palavra não é o mesmo que receber a palavra. Primeiro, vamos falar sobre o nosso pensamento. Talvez nós nunca façamos aquilo que Joaquim fez fisicamente. Provavelmente ninguém aqui vai pegar uma Bíblia, cortar suas páginas e jogá-la no fogo. Não. O pensamento errado que eu estou colocando aqui é: se essa palavra me incomoda, talvez ela não seja para mim. É diferente da parte como o rei Joaquim fez, mas na essência tem o mesmo impacto. Refletir mesmo. Pensamento certo. Se a palavra me confronta, preciso primeiro perguntar o que Deus quer tratar em mim. Não adianta a gente ouvir e não praticar. Por isso que é importante olhar essa mensagem simples. Ouvir e decidir que não vamos mudar é errado. Quando nós escutamos, nós temos que tomar a decisão de fazer, mas quando a gente fala fazer, é com base na direção do Pai, e nós precisamos estar sensível à voz do Pai. E isso só acontece se nós temos uma constância de estarmos sempre colocando Deus no primeiro lugar. Dessa forma, eu vou trazer um exemplo aqui. Leio ou ouço algo que toca exatamente em uma área que precisa mudar, mas imediatamente encontro uma justificativa para continuar como estou. É, a frase é muito simples e isso acontece com todos nós, com todos nós. Nós encontramos justificativa para algumas áreas que nós precisamos mudar, já recebemos a direção do Pai, mas por nossa vontade nós permanecemos nela. E dentro dessa ótica, pessoal, o que nós temos que declarar todos os dias é: Senhor, antes de justificar a minha atitude, mostra-me o que preciso aprender. Porque eu já estou colocando que antes de justificar a minha atitude, mostra o que preciso aprender. Porque a nossa atitude normalmente é justificar. E dentro dessa ótica também, olha só o confronto. Quando a palavra me confronta, eu me submeto ou começo a me justificar. Muito simples, na pergunta, mas ela tem uma intensidade grande, porque isso é comum no nosso dia a dia. Buscar justificativa para não cumprir aquilo que Deus está nos direcionando. E agora nós vamos para o último confronto, que é o que Deus está me ensinando. Aqui chegamos à grande verdade que encerra o texto do nosso devocional de hoje. E o Joaquim queimou o rolo, mas existe uma grande diferença, uma diferença enorme, posso falar assim, entre destruir o papel e destruir a palavra. Então vamos lá. A atitude do rei Joaquim nos lembra que a rejeição da palavra de Deus não a torna falsa, apenas nos conduz a consequências mais severas.
A palavra de Deus permanece e ela prevalece. Nossa atitude em relação à Bíblia hoje reflete ao coração do rei ou um coração que a recebe com humildade e reverência. Estamos dispostos a ouvi-la mesmo quando ela nos confronta ou tentamos silenciá-la quando nos agrada? É exatamente nesse ponto aí que nós mencionamos que a palavra de Deus permanece e prevalece. Se Joaquim queimou o rolo, a palavra não foi anulada. Sim, Joaquim podia rejeitar aquilo que Deus havia dito, mas a sua rejeição não tornava a palavra falsa. E isso continua verdadeiro até hoje. Rejeitar a verdade não vai transformar a verdade em mentira. Eu posso concordar com a palavra, posso discordar, posso obedecer e posso rejeitar, mas nenhuma dessas escolhas altera aquilo que Deus diz. Esse é o ponto. E, por último, é importante fazer assim: o que Deus falou permanece. Por isso que a frase do nosso emocional é tão forte. A palavra de Deus permanece e ela prevalece. A minha responsabilidade aqui não é decidir se a palavra deve se ajustar a mim. Sou eu quem preciso permitir que a palavra ajuste a minha vida. Esse é algo que nós, seres humanos, temos buscado todos os dias. Nós que estamos aqui fazendo a leitura devocional, é importante olhar essa verdade. E, consequentemente, essa verdade vai nos levar ao confronto, o último confronto desta manhã. Então, repetindo, a palavra de Deus permanece e ela prevalece. Então, vamos lá. O que Deus quer mudar em mim? Primeiro, a escolha errada. Selecionar aquilo que quero obedecer e ignorar aquilo que me confronta. Tá. A frase está bem escrita e também muito simples de entender. A escolha certa é receber a palavra com humildade e permitir que ela corrija a minha vida. A mesma palavra que consola também corrige, a mesma palavra que abraça também confronta, e quando ela confronta, precisamos decidir: vou me justificar ou vou permitir que Deus me transforme? Pessoal, eu já falei algumas vezes, é importante repetir que confronta é diferente de afronta. Confronta é para que possamos refletir. Já a afronta, o próprio nome já diz, né? É uma discussão, vamos dizer assim, é você não obedecer simplesmente aquilo que está sendo direcionado. Aqui nós estamos refletindo, porque é isso que nós temos que fazer, refletir. Deus dá o livre-arbítrio para todos nós que refletimos sobre a direção que nós recebemos. E o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês é: aceito facilmente os textos bíblicos que me consolam, mas resisto àqueles que confrontam minhas atitudes e escolhas. E me confrontar exatamente a reflexão que eu faço sobre as minhas atitudes e escolhas. E dentro dessa ótica, eu tenho que sempre estar sempre declarando, porque quando eu falo sempre, a nossa a nossa natureza humana, ela sempre coloca, quando eu falo sempre coloca, que isso é o habitual, o ser humano, a rotina. É o amanhecer já olhando aquilo que vai ter que se fazer, às vezes isso que vai ter que fazer é a direção do pai ou a tradição humana. Esse é o ponto. Escolha certa, diria o quê? Senhor, não quero apenas uma palavra que me conforte, quero também uma palavra que me transforme. E a transformação vem o quê? Em efetivar, em executar, em fazer. Por isso que a pergunta é: quero que a palavra confirme as minhas escolhas ou quero que ela permitir que ela transforme as minhas escolhas? Então, repetindo, quero que a palavra conforme as minhas escolhas ou quero permitir que ela transforme? Porque quando a gente faz essa pergunta e, consequentemente, eu entendo que a resposta vai ser transformar as minhas escolhas, olha o que nós vamos repetir aqui. Quando eu falo repetir, revisar o que nós fizemos hoje. Porque, pessoal, eu falei para vocês do segundo bloco, mas o primeiro bloco também falou algo muito importante. No primeiro bloco nós falamos o quê? Obediência parcial continua sendo desobediência. Sim. O povo começou obedecendo, mas depois voltou atrás. Isso nos ensinou que Deus não deseja apenas momentos de obediência nossa. Ele deseja um coração rendido.
Já o segundo bloco foi aquele que me marcou bastante. Fidelidade verdadeira precisa ser consistente. Os recabitas nos mostraram uma fidelidade que permaneceu ao longo do tempo. E nós, mais uma vez, conseguimos entender que não basta começar bem, precisamos permanecer. E já o terceiro bloco falou que a minha reação à palavra revela a condição do meu coração. Jeoaquim ouvia a palavra, mas quando ela o confrontou, decidiu rejeitá-la. E já, agora no último bloco, a palavra de Deus permanece e prevalece. Jeoaquim conseguiu queimar o rolo, mas não conseguiu destruir aquilo que Deus havia falado. E essas quatro verdades, pessoal, nos levam à mensagem central desta manhã. E qual a mensagem central? Simplesmente, obediência verdadeira não escolhe apenas aquilo que é conveniente. Ela recebe a palavra e permite que Deus transforme a vida. E temos que guardar a sequência, porque essa sequência que eu vou colocar aqui para vocês é uma sequência que nos ajuda a ter a direção correta diariamente. Primeiro, primeiro, Deus fala. Segundo, eu escuto. Terceiro, recebo. Quarto, obedeço. E quinto, permaneço. Então, recapitulando: Deus fala, eu ouço, recebo, obedeço e permaneço. Essa sequência é maravilhosa, porque isso nos faz lembrar que a palavra de Deus permanece e ela prevalece. E se isso tudo é feito, vamos praticar hoje o quê? Fazendo as nossas três perguntas, né? A primeira pergunta é: existe alguma área em que sei que o que Deus deseja, mas continuo adiando minha obediência? A segunda pergunta é: minha fidelidade permanece quando obedecer deixa de ser confortável? E a última: quando a palavra me confronta, procuro mudar ou me justificar? Essas três perguntas estão exatamente dentro do que nós lemos hoje, mas sempre começamos por uma oração. E a oração simples começa aqui, que nós colocamos aqui: Senhor, dá-me um coração disposto não apenas a ouvir a tua palavra, mas a obedecê-la e permanecer nela. É simples, mas é muito clara, muito objetiva. Isso nos traz exatamente para a oração final, a oração que nós vamos agradecer ao Pai por mais uma palavra, mais uma direção que Ele tem nos dado, mas que principalmente que a gente possa obedecer para que isso possa ser efetivado. Porque não adianta a gente escutar, como aconteceu com o rei Joaquim. Nós temos que efetivar, nós temos que obedecer à palavra do Senhor. Por isso, nós vamos agora agradecer esse momento, que todos puderem fechar os olhos e agradecer mais uma vez essa oportunidade. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra nesta manhã. Obrigado porque tua palavra nos consola, mas também nos corrige e nos ensina. Senhor, reconhecemos que nem sempre obedecemos como deveríamos. Muitas vezes queremos seguir a tua vontade enquanto ela coincide com a nossa. E quando somos confrontados, podemos tentar nos justificar. Perdoa-nos, Senhor. Dá-nos o coração humilde, que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra. Ajuda-nos a recebê-la, obedecê-la e permanecer nela. Por isso, mais uma vez agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Como a gente colocou aqui, não basta ouvir a palavra, precisamos recebê-la, obedecê-la e permanecer nela. E que a palavra de Deus permaneça e prevaleça em todos os nossos dias. E não esqueça, você e eu temos uma missão: conhecer a palavra, viver a palavra e compartilhar a palavra. Que Deus abençoe a nossa segunda-feira que com certeza vai ser vitoriosa, e amanhã estaremos aqui às 5h21. Tchau, pessoal. Fique com Deus, hein? Até mais. Tchau.